silêncio cobriu-nos a alma até que gritos horríveis saindo da lama sob nossos pés repercutiram espantosamente em nós mesmos. Assustei-me mais ainda e uma grande angústia constringiu-me o peito e a garganta. Senti que meus pés mergulhavam cada vez mais na lama e subitamente percebi que eu mesmo estava enterrado até os joelhos, pouco mais acima. A lama escura colada às minhas pernas dava-me uma sensação estranha de terror. Um fato impressionante ocorreu comigo. Percebia que eu era eu mesmo, no entanto investido em personalidade diferente. Tive a impressão de ver-me a mim mesmo detonando um revólver na cabeça e após isso instintivamente levei a mão ao local onde deveria ter penetrado a bala. Senti uma dor aguda e a cabeça pareceu-me mole como se fosse de borracha, mas eu continuava vivo e de pé. No entanto, começava a mergulhar no mar de lama. Imenso alarido se fez à minha volta e seres deformados, mutilados, terríveis subiam em minha direção de mãos estendidas como garras que desejassem me levar para o fundo. A angústia aumentava em minha alma. Senti-me um suicida que também destruirá o próprio organismo. A umidade e o barro acinzentado colados em minhas pernas eram um medonho suplício. Lembrei-me das areias movediças existentes em certas regiões do mundo e compreendi que era o meu fim. Por uma súbita associação de ideias, inexplicável mesmo naquela situação e naquele local, recordei o apóstolo Pedro afundando-se nas águas quando chamado pelo Senhor para ir ao seu encontro sobre o lago. Então, meu pensamento voltou-se para Deus e orei sentidamente. Uma força super-humana tomou-me em seus braços e levou-me de novo à superfície do lago. Repentinamente, verifiquei que Orcus e Atafon amparavam-me carinhosa e afavelmente. Eu suava frio. Nestas regiões, meu filho, falou Orcus, somos obrigados a manter a fé viva em Deus sem o que cairemos em grandes abismos. Afinal, o que está me acontecendo? Interroguei cansado. Você está passando por regiões onde também estava prisioneiro de si mesmo em outras épocas, ainda não fortalecido devidamente na sabedoria divina. Voltou a épocas recuadas quando andou por sua vez destruindo o veículo perispiritual. Nem todos poderão percorrer impunemente os caminhos anteriormente percorridos no mal. Dentro dessa lama jazem ainda muitos companheiros seus que compartilharam com você a dor e o sofrimento, o exílio e o desvairamento do suicídio reiterado. Uma grande sombra invadiu minha alma. Atafon, porém, bateu-me amigavelmente nas costas e disse: Vamos. Quem de nós não passou por momentos terríveis no mundo? Não há ninguém que não tenha sofrido na terra a desilusão e a dor. As marcas que fizemos no caminho se representam em toda a parte. Um testemunho de nossas fraquezas passadas falam também no presente de nossa gloriosa regeneração. Recebi o estímulo do anjo com o coração agradecido e duas grossas lágrimas desceram-me quentes pelas faces pálidas. Grandes pássaros voavam sobre nossas cabeças a prodigiosa altura. Negros e feios. Havíamos contornado o lago e atingido um local onde árvores escuras, de troncos nodosos, despidos, sem elholhas, erguiam-se sombriamente. Aquelas árvores pareceram-me seres vegetalizados. Seriam. Orcus fez-me um sinal de silêncio e Atafon aproximando-se de robusta árvore alisou-lhe o tronco com a mão divina num gesto de infinita doçura. Raios luminosos saltaram-lhe da destra através dos dedos e tive a impressão que penetrava-lhe velozmente o cerne denso. Em breve tempo, ante os meus olhos extasiados, os galhos da enorme árvore começaram a mexer-se como um polvo em pleno oceano. Impulsos lentos, mansos, movimentaram-lhe a fronde. Do tronco milenar uma voz longínqua e angustiosa chegou-nos aos ouvidos e fez-nos vibrar compadecidamente o coração. Atafon! 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 Tive a ideia que a imensa árvore ia se ajoelhar. Os galhos vergaram-se e envolveram o anjo como num abraço de amor. Lágrimas ardentes rolaram-nos dos olhos emocionados. O anjo deixou pela primeira vez escapar do peito luminoso um suspiro de profunda piedade. Abraçou-a carinhoso e disse: Elia, Elia, estou contigo e não te abandonarei. Confia em mim. Deus não nos abandonará. Persevera e retomarás a forma antiga. Aquelas palavras, os galhos repentinamente recuaram num gesto brusco de revolta e toda a árvore se sacudiu. Não. Não. Não quero. Desejo perder-me no não ser. Quero desaparecer no nirvana. No nada. Mas isso não é o nirvana, o nada, exclamou Atafon provisoriamente liberto do abraço de amor.
Estás apenas lutando contra Deus. Eu não reconheço nem aceito Deus, revidou o vegetal humano. Ele que me encarcerou na maldição desta forma não pode esperar o meu respeito nem o meu amor. Eu odeio. E num grito de terrível angústia a árvore desesperada sacudiu-se toda e contraiu-se enrodilhando-se como uma serpente. Atafon, silencioso, alisou-lhe mais uma vez o tronco com as mãos luminosas. Ela pareceu acalmar-se. Voltarei na outra ocasião, disse ele, quando estiveres mais amiga. Dizendo isso, fez-nos um gesto para que o acompanhássemos. Olhei e contemplei aquela infinidade de árvores estranhas como quem contempla seres angustiados que se perderam nos abismos da forma. Gases pestilenciais saíam do lodo onde faces patibulares olhavam-nos surpresas. 22. As corujas. Um vozerio sem fim, todavia, acompanhou-nos a retirada. Gemidos partidos das fibras mais íntimas de seres desconhecidos encheram as praias sombrias. Algazarra terrível que enchia minha alma de terror e assombro. O que seria aquilo? Pensei comigo mesmo sem coragem de olhar para trás. Atafon! Atafon! Mais de 1000 vozes gritaram a um só tempo. Salva-nos! Arranca-nos deste lodo e desta desgraça! O anjo voltou-se e nós o seguimos com o olhar vitrificado. Então foi que vimos que a estranha floresta negra agitava-se angustiosamente estendendo os braços ressequidos em nossa direção. Na realidade, aqueles galhos semelhantes a garras eram braços dentro da noite. Percebíamos naquelas árvores as almas dos que se paralisaram na forma. Foi aí que o anjo do abismo elevou a voz e respondeu. Queridos irmãos e queridas irmãs em prova, vós que petrificastes a mente no egoísmo e no orgulho, lembrai-vos agora do divino poder. Quem sou eu para salvar-vos? Só o Pai em sua misericórdia poderá elevar-vos do lodo a que vos alojastes até o solo de luz em que resplandece nas alturas. Voltai-vos para Ele, implorai-lhe o amparo e a ajuda e a luz imortal do seu reino de glória há de penetrar até o coração destas furnas. Perdoai-me se não vos posso ajudar agora, mas em minha fraqueza implorarei ao Pai convosco e Ele que não nos abandona, por certo nos ajudará. A palavra de Atafon provavelmente atravessou os abismos e ganhou a superfície da terra projetando-se para as esferas superiores, porque alguns segundos após uma chuva de miríades de centelhas prateadas veio descendo terra dentro até atingir aquelas pobres criaturas de Deus. O ambiente clareou-se de súbito sob a tempestade de luz e então pudemos ver milhões de seres alados que se escondiam na sombra sob as árvores. Corujas esquisitas, de porte avantajado, contemplavam-nos com os olhos fosforescentes. A floresta povoou-se de um momento para outro de milhões de almas prisioneiras da forma. Naqueles olhos de fogo, no entanto, nós víamos as características apagadas dos homens da terra. Senti-me mais assombrado ainda, certo agora de que vagava perdido no inferno da inconsciência humana. Uma ânsia incontida de explicações dominava meu ser. Desejava mais esclarecimentos sobre tudo aquilo que se abaterá sobre mim como um pesadelo ou um sonho de loucura. Atafon, percebendo meu anseio, não se fez rogado, ensinou. Nestes abismos, meu filho, a forma, como já lhe disse, ganha a expressão do pensamento de cada um. Modela-se a si mesmo cada espírito que desce ou que sobe. O perispírito ganha no universo sombra ou luz dependendo apenas da direção que imprime a própria mente. Organismo plástico aceita a expressão que lhe dá a força mental. Estas criaturas chumbadas ao lodo ou voando nas alturas escravizadas na forma inferior são responsáveis pela própria direção que deram à própria vida. Amor e ódio nascem em nós mesmos de conformidade com a orientação que demos às nossas energias. A queda ou degradação na forma é um fenômeno comum em todas as regiões do universo. Não há involução do espírito, mas existe a degradação da forma perispiritual. Como sabemos, o perispírito é a mais alta conquista do espírito humano sediado na Terra. O veículo que envolve a alma expressa-lhe os pensamentos e os sentimentos adquirindo vibrações cada vez mais elevadas ao impulso de seus estímulos interiores. Essas criaturas que parecem abandonadas de Deus são, todavia, filhos bem-amados de sua justiça. Se não houvesse leis sábias que as amparassem na queda, há muito tempo já haveriam desaparecido no turbilhão do cosmos. Aprisionadas nas formas vegetais, na animalidade, nas aves ou nos minerais,
Estacionam apenas no tempo até que nesse processo de gestação tenham oportunidade de reconquistar os degraus que perderam na descida. O que parece a infinita desgraça não é mais do que a infinita misericórdia. Contemplei Atafon assombrado. Não eram somente as anotações repletas de sabedoria que me empolgavam. A cabeça do anjo iluminara-se interiormente, centelhas de luz irradiavam-se lidamente com profunda intensidade. Tornara-se mais belo e mais puro. Verifiquei que as aves ocultas na floresta também pararam de gritar, extasiadas ante o fato extraordinário. Maravilhosa luminosidade derramara-se-lhe da frente, do peito, dos braços e das mãos. Em plena testa, uma rosa de 1000 pétalas cintilava como fonte de sublime beleza. O anjo compreendeu-nos o assombro porque tentou apagar-se, mas não o conseguiu, tanta era a sinceridade com que se referira à obra de Deus. As corujas, pois que aqueles seres pareciam corujas, e estavam magnetizadas, sonambulizadas, olhos vítreos voltados para Atafon. Orcus aproveitou-se da hora e aconselhou-me: examinemo-las agora que estão estáticas. Atafon fez-nos um gesto de assentimento e então aproximamo-nos de uma daquelas corujas estranhas e negras, a de porte mais avantajado. Notei que o corpo era recoberto de pelos e que exibia 2 enormes asas semi-peladas como morcegos. O rosto lembrava o ser humano e a cabeça revestia-se também de penugem. Não tinha braços, mas firmava-se sobre 2 pernas e 2 pés, chatos como os dos gansos ou marrecos. Os olhos esfogueados contemplavam fixamente Atafon. Havia neles a fixidez da inexpressividade da vida que parará. Sonâmbulos, não nos percebiam a nós, Orcus e eu. Passei-lhe a mão com carinho na cabeça, estiquei-lhe uma das asas e acompanhei admirado as nervuras e as linhas das fibras perispirituais. Realmente, era uma obra de arte como forma, muito embora estivesse ele caído nas regiões inferiores do próprio eu. Estudei detidamente com o olhar e tremi. Como podia um ser que outrora fora humano na crosta da terra ter atingido tal ponto da escala involutiva da forma animal? O espírito, é certo, passa pela feira da animalidade como nos ensinou o mestre Allan Kardec a Gênese, e isso nós compreendemos perfeitamente. Contudo, sabemos que o fenômeno se dá na escala evolutiva ascendente. Ali, porém, diante de meus olhos eu encontrava o fenômeno contrário, o espírito que retornava ao seio da animalidade caindo de forma em escala descendente, que presumivelmente o levaria, degradante, às origens do ser como vida perispiritual. E a consciência? Qual a situação da consciência daquelas criaturas encarregadas em veículos inferiores? Orcus percebeu minhas indagações mentais porque aduziu. A consciência, meu caro, como o caramujo que se esconde na casca, oculta-se na inconsciência e permanece por séculos e séculos. Uma estranha angústia alcançou meu peito e o coração. Aquilo semelhava-me abismo mais pavoroso que todos os abismos. Aquele mergulho na forma inferiorizada, decadente e defeituosa, simbolizava-me agora cárceres escuros onde a inteligência, a razão e a consciência ficavam sepultadas. Não seria o nada. O não ser. Orcus sorriu amigavelmente. Ainda não é o não ser, meu filho. É apenas uma atitude estacionária entre a consciência e a inconsciência. O mistério do universo é mais misterioso do que os homens imaginam. Não é a sombra a ausência da luz? Assim, também, a inconsciência não é senão a ausência provisória da consciência. Fitei Orcus surpreendido. Nunca me ocorrera tal raciocínio. Na realidade era espantoso como um fato tão simples passara desapercebido à minha mente. Mão pousada sobre a cabeça peluda da coruja eu ouvia Orcus como discípulo fiel. A luz de Atafon apagara-se aos poucos e a floresta principiava a mergulhar-se na escuridão. O meu homem movimentou-se e de repente expediu pavoroso grito que me abalou as fibras mais íntimas e após, abandonando-nos, mergulhou nas trevas. 23. Homens rãs. Orcus e Atafon sentiram-me as emoções mais íntimas. Era certo que meu coração batia descompassado ao impacto daquelas pungentes impressões. Demasiada era para as minhas possibilidades internas de resistência à visão daqueles seres que pela indiferença para consigo mesmos haviam se precipitado nos abismos da forma. Aqueles homens em forma de corujas, aquelas criaturas aladas e fabulosas impressionaram-me fundamente o espírito.
Como aceitar sem um abalo íntimo a vista de criaturas que após terem sido homens na terra penetravam terra dentro sob o véu da animalidade? À vez que foram homens e seres que eram espíritos mas que caminhavam ao encontro de construções íntimas de tal inferioridade que chegavam talvez a atingir o inconcebível. O que nos aguardaria, agora? Foi somente aí que notei que atrás de nós, acompanhando-nos com sua pobre lanterna, seguia-nos o infeliz anão. Olhos voltados para o mundo interior que ele era próprio como simples autômato, escravo de seres perversos, porém mais inteligentes. Estranha e curiosa era a criação divina. Deus que esparzira pelo firmamento constelado as naves eternas e luminosas dos astros, abrigara também nas profundidades sombrias dos abismos escuros criaturas daquele jaez. Minhas meditações foram interrompidas porque percebi que nossos pés agora pisavam uma lama de certa maneira mais mole e mais macia. Assustado, temi afundar novamente no lamaçal cinzento. Orcus, no entanto, sorriu e disse: "Nada tema. Aqui você vai bem porque não possui compromissos com estes sítios. Sua contextura perispiritual vencerá os percalços da marcha." As palavras de Orcus deram-me novo alento e prossegui feliz. A praia parecia interminável. Infinita era a sua extensão. O lago prateado era sugestivo quadro digno de ser reproduzido na face do mundo por um artista de gênio. Olhei a imensidade como quem contempla imenso mar. Quis voltar-me para o alto, mas tão grande foi a angústia que me tomou o coração que me viu obrigado a manter os olhos apenas na lama. A floresta ficara na retaguarda. Enorme montanha abismal arrojara-se de súbito à nossa frente. "Este é o Monte do Tempo", falou Orcus, assinalando-me com a destra elevação. "Espíritos formidáveis, amantes da mentira e do erro habitam-lhe as culminâncias. Sentem-se felizes de contemplar do alto estes charcos e supõem assim serem poderosos. Acreditam como os políticos da terra que pelo simples fato de viverem nas culminâncias físicas sejam donos de tudo. Na verdade governam o charco e a lama. Senti realmente que do alto daquela montanha olhos ocultos nos espiavam. A figura de Atafon, porém, por si só constituía uma garantia de segurança para nós. Além disso, percebíamos embora fracamente as vibrações de Gabriel que desciam das alturas. A lama amolecia cada vez mais e nossos pés afundavam-se na caminhada. Divisei olhos luminescentes nos desvãos escuros e fui surpreendido pelo coachar de milhares de sapos ou rãs que em profusa orquestração enchiam o labirinto com o som de suas vozes. Eram no entanto vozes prodigiosamente amplificadas como se estranho alto-falante lhes desse a cada uma delas um volume insuspeitado. Era de fato ensurdecedor. O anão, mudo e silencioso, acompanhava-nos. Orcus aos seus olhos tornava-se cada vez maior. Sua figura taurina e seus cabelos brancos de profeta hebreu davam-lhe estranha respeitabilidade naqueles abismos. Como era sublime e confortador possuir um corpo espiritual com todos os órgãos relativos à faixa de evolução em que permanecíamos. Aquelas criaturas mutiladas que vínhamos encontrando eram um atestado vivo do quanto pode cair o espírito invigilante no mundo. A mente era na realidade um modelador do corpo psicofísico. A inconsciência conduzia a criatura às formas animalizadas no roteiro da involução. Voltava o ser a percorrer a fileira quase infinitamente da escala evolutiva. Contemplei-me a mim mesmo e agradeci a Deus a graça da vida com a relativa perfeição perispiritual a que pudera atingir. Sabia que iríamos agora defrontar criaturas esquisitas habitantes de um mundo inferior, seres perdidos na lama dos submundos da infraesfera ou esfera das zonas centrais. Arrepiava-me a simples ideia de defrontá-los. Subitamente sufoquei na garganta um grito de terror. Sob meus pés uma criatura em tudo semelhante a rã se arrastava. Pernas longas, braços curtos, gelatinosa e transparente. Olhava-nos talvez com suprema angústia no olhar. A fisionomia, no entanto, aproximada do rosto humano das raças mais inferiores da humanidade. Arfava e a boca entreaberta deixava ansiosamente escapar-lhe profundos suspiros de uma espécie de tristeza dolorosa. Tinha o tamanho de um homem. Atafon identificou minha surpresa e horror. Orcus prendeu minha mão nas suas com imenso carinho. Senti que dele vinha até mim uma corrente de vibrações prodigiosas que penetravam meu organismo espiritual em alta velocidade. Uma força desconhecida mantinha-me de pé.
Outros seres como aquele começaram a surgir e arrastar-se a nossos pés. A princípio 2 ou 3 e depois, uma multidão. São homens. São homens, exclamei fora de mim levando as mãos que soltara de Orcus, sentindo que minha cabeça andava à volta. Profunda repugnância dominou meus sentidos. Rajadas de vibrações inferiores, desencontradas e terríveis partiam daquelas criaturas e atingiam-me em cheio. Pensei morrer mais uma vez. Não fosse Orcus e provavelmente teria caído inconsciente no lamaçal infecto. Cor amarela transparente como a das rãs ou verde escuro, gelatinoso e às vezes vítreo como o dos seres que vivem na treva e na umidade. Eu não poderia contemplar por mais tempo aquelas fisionomias angustiadas ou apáticas que me fitavam fixamente. Inenarrável espetáculo. Como podiam as criaturas humanas disser tanto na escala espiritual? E, infelizmente, qualquer um poderia chegar àquele estado. Era um pesadelo. Mal pude sufocar os soluços que me explodiam na garganta. O que fizeram estes? O que fizeram estes? Clamei descontrolado. Orcus alisou-me a cabeça com amor e Etafon com um profundo acento na voz respondeu-me. Confiança em Deus, meu filho. Estes são os que não se decidiam nem por Deus nem pelas forças inferiores. Por isso vivem mergulhados ora no lago e ora na lama. Entre eles se encontram espíritos de todas as espécies. Viveram entre os homens numa terrível luta entre as coisas da matéria e as coisas do espírito. Nunca souberam o que desejavam. Indecisos, perderam precioso tempo e não puderam subir assim como não podem descer mais do que já desceram. Vejamos a consciência de um deles. Com essa afirmação o grande espírito aproximou-se do espírito rã mais próximo e colocou-lhe a destra na fronte. O estranho ser não fez um movimento. Seus olhos fixos permaneciam perdidos no tempo. Imediatamente, a nossos olhos atônitos, em sua testa, projetou-se uma tela cinematográfica em tudo semelhante à tela de televisão, todavia reduzida e nós passamos a ver que pessoas, coisas e acontecimentos ali se desenrolavam ininterruptamente. Cidades enormes desfilavam como por encanto, seguidas por paisagens sombrias e outros abismos profundos. As mais estranhas criaturas apareciam e desapareciam. Eram comuns as paisagens da superfície terrestre, mas eram mais comuns ainda as visões de lugares tenebrosos e abismais. Súbito, notamos a presença de uma estranha mulher de longos cabelos e feições ainda belas que fez estremecer a tela mental daquela criatura. Uma onda diferente invadiu-lhe o cérebro espiritual. Esse é o espírito a quem ele mais amou, explicou Atafon. Encontra-se presentemente na superfície e é o objetivo único de sua existência. Por causa dela, esse ser agora estranho e decadente desejará um dia retornar à superfície para prosseguir na senda evolutiva. Deus, meu filho, através dos seres faz que funcione a sua lei usando para ajudar a sua aplicação os próprios seres. Ligados por forças magnéticas, arrastados pelo amor ou pelo ódio, uns auxiliam de alguma forma os outros a saírem das regiões escuras do próprio eu. Ninguém permanece eternamente estacionário. No universo tudo se modifica e se transforma para o bem. A única realidade imutável é Deus. Ouvi as palavras de Atafon sentindo-lhe a solenidade do ensinamento. Parecia-me ouvir a voz do próprio Deus falando, tal era sua grandeza moral e espiritual. A voz tomava-lhe entonações desconhecidas e de sua cabeça olímpica raios de luz começaram a jorrar em tal profusão que iluminaram o pântano com uma luz roxo esverdeada. Seres horripilantes surgiram das trevas em gritos desvairados e logo após, estranho silêncio dominou a vastidão do abismo. Ó anjo, clamou angustiadamente terrível voz que falava como-se através das rochas, por que te exibes entre as criaturas que nos pertencem? Não sabes qual a lei? Por acaso vens disputar-nos o governo do abismo ou só te foi dada a autoridade para fiscalizar? Atafon empalideceu àquela exortação. Perdoa-me, amigo dos dragões, respondeu nosso guia. Não o fiz por querer. Envolvido em forte emoção distraí-me um pouco. Sabes que nunca disputei o governo dos abismos que de direito pertence aos dragões até o dia em que o bem sobrepujar o mal nestas regiões. Enquanto isso, funcionará por aqui apenas a justiça, visto que o amor não encontra ainda a guarida nestas almas endurecidas. Perdoa-me e esquece. Atafon calou-se e nós admiramos-lhe a sublime humildade. O silêncio tornou a envolver-nos cavernosamente.
Prosseguimos a viagem, esquecendo ali os espíritos rãs que em número infinito jazia no lamaçal. Quem sabe voltaríamos um dia para estudá-los melhor? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 24. Notações de Orcus. Meu pensamento abismara-me em profundas cogitações. Aquela situação dos espíritos rãs era um abalo enorme em minhas concepções mais íntimas. Jamais supusera que a forma pudesse chegar a tal ponto de degradação. Ali estavam irmãos nossos aprisionados na forma que se modificará espantosamente ao impulso de pensamentos, sentimentos e atos em desacordo com a lei de Deus. Desciam, como se em retorno, na escala evolutiva e caíam nos abismos da inconsciência que os arrastava para as zonas mais densas e mais baixas. Evidentemente, quando relatássemos esses fatos, na superfície, haveríamos de encontrar o riso fácil e a zombaria desenfreada. Seria natural. Nós mesmos só acreditávamos porque não poderíamos negar a evidência diante dos olhos. Quão grande era aquele mistério da vida espiritual. Agora compreendíamos perfeitamente porque certas escolas religiosas da crosta preferiam deter-se no limiar da verdade eterna. Certo, eram imensamente desanimadores aqueles espetáculos da vida que se debatiam em lances mais primitivos. Um governo de feras monstruosas e uma escravidão sem limites. Espíritos que eram animais, espíritos que eram aves, espíritos que eram monstros e espíritos que marchavam ao encontro de formas talvez gelatinosas ou amebianas. Meus olhos turvavam-se e eu sentia aquela profunda angústia que muitas vezes dominara a minha alma já tão abatida. Como continuar suportando o impacto emocional de tal natureza?